Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem iniciou a série, né, assistindo a série A Saúde Emocional, hoje vamos para a nossa segundo tema, que é espiritualidade e a mente e a prevenção e tratamentos de doenças crônico-degenerativas. Ó, um título muito importante, né? Então, hoje vocês vão ver, né, vão assistir, vão aprender sobre este assunto, a espiritualidade e a mente e a prevenção e como prevenir o tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E quem está conosco é o nosso irmão Akira Ishii. Ele é especialista em medicina integrativa. E com ele a palavra. Irmão Akira, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um privilégio, né, estar aceitando o convite da irmã Alessandra, né, aqui do grupo de intercessão. Eu estudei um pouco, né, sobre a questão do tema já proposto. Então vamos ao que interessa, né. Passa a próxima lâmina, fazendo favor, irmã Alessandra. Isso. Eu acredito que muitas famílias aqui devem estar passando por uma situação complicada, né? Sensível, de alguma doença crônica degenerativa. Tem algumas doenças que elas desgastam muita gente, né? Tanto a pessoa que está doente, quanto também a família toda, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa, que aqui no livro de Salmos, no capítulo 103, versículo 3 a 5, nós temos umas palavras muito confortadoras, que ajuda a gente na hora difícil, né? Diz assim, ó: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Se vocês prestarem atenção no reino animal, se nós prestarmos atenção no reino animal, nós vamos aprender muitas lições importantes. Uma delas é da águia, né? A águia, ela vive 70 anos, é uma das aves que mais vive, mas aos 35 anos, ela está com a pena muito grande, pesada, o bico está bem crescido, as garras dela estão muito crescidas e ela tem dificuldade para se alimentar, e ela depende, né, da caça, e ela fica numa situação difícil. Ou ela se entrega, ou ela luta, né? E aí, então ela decide lutar. Então o que ela faz? Ela vai lá na montanha, num lugar bem alto, onde outros predadores não possam prejudicar ela, e ela começa o processo, né, de bater de tirar todas as suas unhas, sangra bastante, ela tira as suas penas, sangra bastante, é bem doloroso o processo. Depois ela bate com força, vai bater no bico na rocha, e aí esse bico cai. E aí ela fica aguardando um tempo, nasce novas garras, nasce novas penas, nasce um novo bico, e ela agora tem condições novamente de estar fazendo a caça, né, que ela vive de caça. E ela vive mais 35 anos. Então, é o que o texto que diz aqui, né, de Salmos, né? Então, às vezes a gente pode passar por uma situação difícil. O tema aí está falando muito sobre a questão de doenças mentais, né, a espiritualidade, a mente. A pessoa, por exemplo, que pensa positivo, a pessoa que pensa coisas boas, sempre pensando bem, né? Ela produz, assim, alguns hormônios, a ocitocina, por exemplo, né? Então, a pessoa que tem fé em Deus, aquela pessoa que se apega ao braço da promessa que Deus nos faz, porque ele nos promete que ele vai perdoar os nossos pecados.
ele vai nos recuperar, né? Ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas. Então nós devemos se apegar a essa promessa. A próxima, irmã Alessandra. Opa. Nossa. Então ele que pode, né? Então, olha só. Eu te louvarei porque de um modo espantoso e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem. Então o corpo, ele é fantástico, né? O cérebro, uma máquina muito mais sofisticada que um computador, mais sofisticado que existe, né? Então o nosso corpo ele é maravilhoso, os rins, né? Os ossos, os nervos, os músculos, os olhos, né? Então nós fomos formados de forma maravilhosa, um ser de inteligência suprema nos criou. E o nosso corpo ele tem inteligência para acelerar o processo de recuperação. Nós precisamos fazer o quê? Deixar ele trabalhar, né? A gente não pode impedir. A próxima lâmina. Isso a irmã Alessandra já acabou de ler, né? Então, o processo de a gente ter saúde, longevidade, qualidade de vida e bem-estar, ele é um conjunto, né, de mente, corpo e alma, né? Então, por exemplo, nós temos algumas doenças mentais, né? A depressão, temos o Alzheimer, né? Temos algumas doenças, ansiedade, estresse, né? São doenças que têm afetado, né, as pessoas. E isso, quando a pessoa tem uma fortaleza em Deus, uma mente em Deus, isso ajuda muito na recuperação, né? Já está comprovado que as pessoas que oram mais, as pessoas que lê mais a palavra de Deus, o processo de recuperação deles é mais rápido. Então é muito importante, né, uma pessoa ser correta nas coisas. Se, por exemplo, ele não está sendo, mas ele buscando com sinceridade melhorar, só o fato de a pessoa querer melhorar, né, a pessoa atender o toque do Espírito Santo, isso é importante porque Deus vai realizar o querer efetuar segundo a sua boa vontade, né? A próxima. Então, a autoridade, né, mundial, a maior autoridade que nós temos mundial é o presidente geral da Organização Mundial da Saúde. É o biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele é autoridade em saúde pública. E ele diz que saúde, né? A próxima, irmão. Ele diz que saúde, ele é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Como que uma pessoa pode ter essa saúde, essa longevidade, esse bem-estar, essa qualidade de vida? Como que nós podemos ter isso? Praticando, né, bons hábitos, que é o ciclo da longevidade do bem-estar, né? Então, aquilo que nós estamos bons, a gente deve melhorar mais ainda. E aquilo que a gente está falhando, a gente vai tentar corrigir, né? E a gente vai ter aí, ó, a alimentação, que é a boa alimentação, a gente vai ter os exercícios físicos, a gente tem a água, né? A ingestão da água, tem a questão do equilíbrio, né? Seria a temperança, a gente precisa ser temperante em todas as coisas. O que é temperança? Temperança é o uso judicioso daquilo que é bom, né? E a abstinência total daquilo que nos fazem mal, né? Então existem alguns vícios, né? Vícios de jogo, vícios do cigarro, vício da bebida, vício das drogas. Todos esses vícios, né? Eles são prejudiciais e a pessoa deve, né? Se tem essa dificuldade, deve lutar, né? Para ficar livre, né? Aí tem também o sol, o banho de sol. O banho de sol é muito importante por conta de produzir a vitamina D3, né? Hoje, a maior parte das pessoas hoje tem a carência de vitamina D3 por causa do trabalho que a pessoa faz, ela não se expõe ao sol quase que nada, né? E a pessoa entra cedo no serviço, 7h30, 8h30, 8 horas, e volta para casa, sai do serviço 6 da tarde.
e isso durante anos, né? Então isso vai acarretar uma baixa da vitamina D3, e a vitamina D3 ela tem um papel muito importante, né? Que é aumentar a imunidade, ter ação anti-inflamatória, ter ação antidepressiva, ter ação anticancerígena. Então, os níveis de vitamina D3, quando elas estão bons no nosso corpo, quando elas estão otimizadas, é 50 a 60 nanogramas por ml. Então, você faça a anotação que eu tô falando, né? Quando você faz um exame de sangue, ele, para estar bom, para estar otimizado, ele precisa estar nesse resultado, 50 a 60 nanogramas por ml. Infelizmente, né, as pessoas têm essa vitamina D3 baixa, né? Às vezes 12, às vezes 15, às vezes 10, às vezes até menos que isso. Então, o banho de sol, o banho da manhã e da tarde, ela proporciona uma produção dessa vitamina. Também nós temos o contato com a terra, né? Caminhar descalço na terra, o ar puro e também o repouso, né? O sono também é muito importante. A próxima, Alessandra. Então, ó, a doença ela tem um caminho. A pessoa não fica com uma doença grave, com uma doença crônica, degenerativa, de um dia para a noite. Então, existem vários fatores que contribuem, né, para melhora ou piora da nossa saúde. Olha, 10% das pessoas elas adoecem por conta de falta de atendimento médico. 17% é por fatores de trabalho. Né? Às vezes a pessoa trabalha pegando muito peso, ele vai ter, né, problema de coluna. Se a pessoa trabalha, né, usando muito a vista, ele vai ter problema de vista. Né? Tem as profissões, né, que tem determinados problemas relacionados à profissão, né? Pessoas que mexem com gente, geralmente é estressado, né? Mexe com muita pessoa, geralmente passa por muita angústia, muita circunstância, né? Então, às vezes, eles têm uma certa tensão maior. Então, é 17%. Fatores genéticos, né? Fatores genéticos seria aproximadamente aí uns 13%, uns 18%. Mas 53% são fatores de estilo de vida. Então, olha só, a doença ela começa aguda, transforma em subaguda, vira crônica e vira degenerativa. Então, nós temos aí uma lista muito grande, né, de doenças crônicas degenerativas, né? Algumas mentais, né? Outras não, né? Nós temos aqui, por exemplo, em quarto lugar, a doença que mais as pessoas elas são acometidas é a diabetes. Tem a diabetes tipo 1, que é a juvenil, e tem a diabetes tipo 2, que é a diabetes adulto. Em terceiro, é a depressão. Em segundo, o câncer. E em primeiro, as doenças cardiovasculares. Trombose, AVC, né, que é o famoso derrame, o infarto. E tem outras também, que não tão frequentes, né? Então, hoje, a doença número 1 seria as doenças cardiovasculares, né? Pressão alta, colesterol alto, essas coisas aí ocasionam infarto, né? Mas eu quero dizer a todos que o câncer ele está crescendo tanto que ele vai passar o infarto e derrame, porque hoje em dia, gente, tá demais. O índice de pessoas com carcinoma, porque o câncer tem vários tipos, né? Tem câncer mole, tem câncer duro, tem câncer de osso, tem câncer de pele, tem câncer de timo, né? Tem câncer do sistema linfático, Hodgkin, não Hodgkin. Tem uma diversidade grande aí de cânceres, né? Quem é oncologista sabe, né? Que eu tô falando. Quem estuda, né, essa questão, quem tem alguma pessoa, algum parente com a doença sabe, né? Que o oncologista que trata dessa área. Então o câncer tem crescido demais. Aí a gente vai ter também a osteoporose, o Alzheimer, o Parkinson, e tem uma lista muito grande. Próxima, irmã Alessandra. Então, ó, antigamente as pessoas moravam mais na zona rural, né? As pessoas tinham um contato mais com a natureza.
Já na cidade, o contato com a natureza é bem limitado. Por quê? O estilo de vida moderno hoje, ele compromete a nossa qualidade de saúde. Por quê? Rotina de trabalho desregulada e estressante, sedentarismo, alimentação desequilibrada, poluição e agrotóxico, estresse emocional e financeiro. Próximo. Então, ó, como que as doenças elas surgem? Elas surgem por causa de toxinas, por causa de acidez no nosso sangue, por conta da inflamação e por conta da falta de oxigênio dentro da célula. Quando a gente resolve, a gente elimina as toxinas, ou pelo menos minimiza, a gente deixa o sangue alcalino em vez de ácido, a gente tira a inflamação e a gente oxigena a célula, o que acontece? Acontece a recuperação, né? Então, o que acontece? No caso do câncer, olha só, a célula, para viver, ela precisa disso, ela precisa de oxigênio, ela necessita disso. O que acontece? Através de vários fatores que a gente vai estar explicando ao longo da palestra, isso vai ocasionar, né, que o organismo não receba o oxigênio, mas receba toxina, acidez. E aí a célula, ela fica em duas circunstâncias. Ou ela morre porque a célula não vive sem oxigênio, ou ela muda, ela muta. E aí o que acontece? Essa célula começa a comer lixo, e ela sobrevive, e ela muda, e ela fica doida, ela fica fora do padrão de todas as células. Então, existe um código genético da célula do fígado, tem uma célula, código genético da célula do sangue, tem uma do osso, né, do pâncreas, do cérebro. Cada célula, ela tem ela tem um código genético. As células cancerígenas, como elas comem lixo, como ela come muita acidez, né? Essa acidez ela é proveniente de açúcar, ela é proveniente de proteína animal, né? Aí o câncer ele vai se alimentando, ele vai crescendo. E dependendo do caso, ele vai causando uma fraqueza no organismo da pessoa, e aí ele vai até migrando para outros órgãos, que é a chamada metástase. Porém, se a pessoa fazer com que essas toxinas, essa acidez, essa inflamação e essa oxigenação, elas sejam minimizadas, elas sejam resolvidas, o que acontece? O corpo, né, através de alguma substância nutracêutica, fitoquímica de alguns vegetais que a gente ingere, né, ou de algum suplemento, o que ele vai fazer? Eles fazem com que a própria célula, as células boas, elas vai destruindo essas células cancerígenas, né? O que pode acontecer? Ocorre uma apoptose da célula. Ela mesmo se explode, ela mesmo morre. Que o nosso corpo ele tem inteligência, né? Se o sistema imunológico ele estiver forte, se o terreno estiver alcalino, porque o câncer ele não sobrevive num ambiente alcalino, ele morre, né? Então, câncer é uma célula que se nutre de lixo ácido e ocorre a mutação da célula. A próxima, irmã. Então, olha, quais as consequências do estilo de vida moderno? É isso aí, ó, inflamação, é dor, é artrite, é artrose, é má circulação, é problema na coluna, é tensão nervosa, é estresse, é enxaqueca, é insônia, é diabetes, é hipertensão, né? A lista é longa aí. E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sente dores o tempo todo. É aquela dor crônica. Dói o tempo todo, né? E aí algumas pessoas andam em tudo quanto é lugar que ela vai com analgésico, porque dói tudo. Antes né? E aí toma esses analgésicos, que cada vez vai tomando analgésico mais forte. Chega uma hora que a pessoa chega a tomar ópio, toma morfina, por conta da fibromialgia, por conta do câncer, por conta da enxaqueca. E chega uma hora que a pessoa pede para Deus levar ela, porque a pessoa não aguenta mais, né? Infelizmente, né? Próximo.
Então, quando a gente se alimenta, existe diferença entre a gente estar alimentado e a gente estar nutrido, né? A gente precisa estar nutrido, não basta só estar alimentado. Eu posso comer um monte de pão branco com um monte de margarina e comer uns 6 pão branco com margarina, eu estou alimentado, mas não estou nutrido, né? Então, a alimentação, o respirar o oxigênio e a ingestão de água, ela vai produzir o quê? Os alimentos que a gente come, né? Ele vai produzir a energia, e nós temos energia. O que é a doença? É a falta da energia. Nós ficamos fracos, nós ficamos doentes, nós ficamos inflamados, nós ficamos cansados, é dor, né? Então, o nosso corpo, ele é constituído disso aí, ó. É constituído de moléculas, de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas. Nosso corpo é feito disso. Mas a doença, ela começa na menor parte. Lá no átomo, atinge a molécula, chega na célula. Quando ela passa para o tecido, é que a gente começa a sentir mal. Aí que a gente começa a sentir mal. Então, o segredo é a gente cuidar da saúde, não tratar da doença. Porque quando a gente cuida da saúde, acende a luz. O que acontece com a escuridão? Desaparece. Se apaga a luz, o que acontece? Vem a escuridão. Não existe doença numa pessoa que se cuida, né? Pode até existir, mas cura mais rápido, né? Demora a pegar a doença. Então, o que acontece? A gente precisa se prevenir. Então, devido à poluição, ao estresse, ao envelhecimento natural, as células são constantemente agredidas e acabam ficando doentes. Então, aqui do lado direito, né, para vocês que estão me ouvindo na palestra, seria lado esquerdo, nós temos uma célula verde, que ela é uma célula saudável, é uma célula alcalina. Ela tem 300 trilhões de vibrações por segundo. Criança e jovem alcalino. Do outro lado, nós temos uma célula doente, é uma célula ácida. Ela não tem as 300 trilhões de vibrações por segundo, né? Idoso é ácido, mas eu já vi idoso aí que é alcalino, ele dá mais show de saúde do que muita gente nova aí, né? Então, pede para uma pessoa fazer uma coisa, ele faz, tá disposto, tá alcalino. Chama a pessoa para fazer as coisas, ele fica dando desculpa, não faz, é porque ele tá ácido, ele tá doente, né? Próximo. Então, o que acontece? Ó, vamos falar um pouquinho sobre a importância de um sono de qualidade e vamos falar sobre a importância de uma água de qualidade. Por quê? Porque a água que a gente está ingerindo, ela também influencia, né, na nossa saúde. Por exemplo, a água é a essência da vida. Por quê? 70% da Terra, do nosso planeta, é o quê? É água. E olha só que coisa interessante. 97% da água do planeta todo é água salgada, é o mar. 2,7% da água doce que nós temos são os rios. E apenas 0,03% é água doce, água potável. Então, a gasolina vai ficar mais barato do que a própria água, porque a água boa, de qualidade, alcalina, sem metal pesado, sem cloro, sem uma água leve, hexagonal, uma água sem vidro. Essa água, ela vai fazer uma diferença na nossa saúde. Então, olha só, 70% do corpo é água, 83% do sangue é água, 92% do cérebro é água. Então, a gente precisa fazer uma conta. Olha, você pega seu peso e você multiplica por 35 ml. Por cada quilo de peso que nós temos, que você tem, nós precisamos multiplicar por 35, que vai ser a quantidade de água que a gente precisa beber todos os dias. Isso faz toda a diferença, mas muita diferença, né? Então, nós precisamos beber, no mínimo, 2 litros de água por dia. Isso faz toda a diferença, né? E a gente precisa beber uma água de qualidade. A água, quando ela está alcalina, ela tem um pH alcalino de 8,5 a 10,5. É uma água boa, né? Abaixo de um pH abaixo de 7 é uma água ácida, é uma água morta.
Então a água acima de 7 é uma água alcalina, é uma água viva. Nós estamos bebendo água viva ou água morta? É uma pergunta aqui que a gente deve fazer pra gente, né? Então, é isso aí, ó, sem metais pesados, chumbo, mercúrio, arsênio, sem cloro, sem bisfenol A, né? Essas águas com galão, por ser feita de petróleo, ela libera, né, microplástico, né, e tem esse bisfenol A. E outra coisa, a caixa d'água, essas caixas d'água que recebem o tratamento básico, que vai muito cloro, quando a folha ela cai nessa caixa d'água, ou alguma lagartixa tenta beber essa água, ou então cai um passarinho dentro da água, né? Aí, quando esse animal ele entra em decomposição junto com o cloro, ele produz uma substância altamente cancerígena que é o trialometano, né? Então, as caixas d'água devem ser lavadas a cada 6 meses, né? Então, a gente vê aí o perigo que está nessas águas que a gente está bebendo. Cidade grande é pior ainda. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e outros estados, essas outras capitais, Aracaju, essas outras cidades aí principais, né? Tudo tem muito cloro, né? Então, ó, a água ela precisa ser leve, ela precisa ser hexagonal, ela precisa ter 6 moléculas. E ela vai hidratar o corpo 6 vezes mais. Próximo. Pode passar, irmã Alessandra. Então é isso aí, ó. Né? Aquilo que eu acabei de falar, né? A água é a essência da vida, né? Então a gente precisa beber. O que está disponível para a gente de água potável é 0,03. Então a água de qualidade está ficando difícil, viu? Próximo. Então é isso aí, ó. A água é essencial para a saúde da pele, sistema digestivo, sistema circulatório, rins, promove o bem-estar e a vitalidade do corpo. Então a água, você e eu, 70% da gente é água, a gente precisa beber água. Porque se a gente não beber água, o nosso rim fica filtrando aquele mesmo sangue sujo. Aí ele fica filtrando. Aí a facilidade para você ter um sangue ácido, aí facilmente a pessoa pega infecção urinária, facilmente forma cálculos, né? Lembrando, né, as pessoas que bebem, principalmente as pessoas que usam muita cerveja, no processo de digestório da cerveja, ele produz muito oxalato de cálcio, entendeu? E aí ele produz muita pedra nos rins, a pessoa que bebe muita cerveja. Então não é bom, né? Sem contar que quando o guarda te pega, pega as pessoas, é uma multa de quase R$ 1.000, né? Beber uma latinha, 2 latinhas de cerveja e aí passa no bafômetro e já era, hein? Vai ter que desembolsar do bolso aí 900 e poucos contos só de multa. Próximo. Então, ó, é aquilo que eu já comentei, né? A água você vai ter de 3 formas mais comuns, né? A gente tem a água mineral, né? Essas águas de galão. Tem a água do poço e tem a água da torneira, né? Então, a água de torneira, ela passa pela extração de tratamento. São 5 processos, né? Tem 2 processos que ela não vai produto químico. Mas os 3 processos eles põem, né? Eles põem cal, eles põem hidróxido de alumínio, eles colocam fluoreto, que é o flúor. Eles colocam também o cloro, que é o mal necessário, né? O cloro ele mata vírus e bactérias. Então, se uma piscina está suja, a pessoa põe o cloro na água lá, depois no outro dia a água está limpinha, né? Só que esse excesso de cloro ele vai causar alergia, ele vai causar gastrite, vai causar problema de estômago, úlcera, né? Então o problema é esse, quando esse cloro em contato com folhas ou com matéria orgânica, né? Um pombo morto, né? Um sapo morto na caixa d'água. Acontece muitas vezes, né? Essas caixas d'água de condomínio,
Às vezes passa um tempão lá, o animal tá morto lá há muito tempo, o pessoal tomando caldo de animal morto. Então, esse cloro misturado com essa animal em decomposição, ele produz o trialometano, que é altamente cancerígeno. Então, ó, cloro mais folhas e insetos em decomposição produz o trialometano e produz câncer, né? Então, essas águas minerais, por exemplo, 40% dela é água mineral, água da fonte, mas 60% é água purificada, né? Sem contar que a água, muitas vezes, ela não é alcalina, ela não tem um pH acima de 7, ela tem que estar um pH acima de 7. É por lei que tem que colocar nas embalagens de água mineral o pH. Os irmãos, prestem atenção aí. As irmãs, né, você que está nos ouvindo, quando você for beber uma água, você dá uma olhadinha. E essas águas, ela libera microplástico, né, bisfenol A, bisfenol A quando esquenta, né, e ela libera microplástico. Então, o que acontece? E esses galões, ele é utilizado até 150 vezes pela legislação, ele pode ser trocado até 150 vezes. Então, ele vai na sua casa, ele vai no necrotério, ele vai no hospital, ele vai em tudo quanto é lugar, ele passa em vários lugares, entendeu? E a gente não sabe, né? Não tem uma garantia que essa água é 100% boa, né? E nós temos aqui um médico iraniano, o Dr. Batman Gelid, ele tratou na prisão todos os detentos lá. Ele ficou na prisão 1 ano, ele pediu para o governo, por questões políticas, ele foi preso, né? Pediu para o governo deixar mais 2 anos para ele terminar a pesquisa de água que ele fez, né? Tudo que ele tratava lá dos pacientes, dos detentos lá, era água e sal. Então a água, ela, quando você coloca o sal, principalmente o sal marinho, ele tem muitos minerais. E os minerais e as vitaminas, eles alcalinizam a água, né? Então, por exemplo, se você pegar aí 1 litro de água, você pega meio limão, você bate no liquidificador com semente, casca e tudo, coa, e você coloca uma colherzinha de sal grosso, de sal marinho. Se não tiver sal marinho, o sal marinho é melhor, né? Se não tiver sal marinho, você compra o sal grosso e tritura ele. Você põe uma colherzinha daquela de café dentro da água e você toma durante 7 dias, você vai estar bebendo uma água assim muito boa, uma água alcalina. Então a água com sal, inclusive essas águas com sal marinho, pequenas quantidades, é uma colherzinha de café, aquela menorzinha. Vai deixar a água alcalina, né? E o que acontece? A água com sal, ela tem o potássio, ele abaixa a pressão. A água com sal refinado, ele aumenta porque o sal não tem o potássio. O sal marinho, ele passa por um processo de refinação. O sal integral, o sal marinho, esse sal, flor de sal, que vem lá de Mossoró, de Rio Grande do Norte, ele tem 63 minerais. Para ele refinar, para a indústria alimentícia refinar o sal, eles põem 4 substâncias químicas: dextrose, silicilato de alumínio, citrato de amônia e ferraceneto de sódio. Então, essas químicas faz o sal ficar mais salgado, ele aumenta a pressão, destrói 60 dos 63 minerais, inclusive o potássio ele ajuda a controlar a pressão, o sal grosso tem, o sal refinado não tem, né? E aí, esse sal, por ter esses minerais, inclusive o sódio, ele dá condutibilidade elétrica. O que seria essa condutibilidade elétrica? Por exemplo, ó, eles fizeram um teste, pegaram uma tomada, a tomada tem o positivo e o negativo. Aí um fio encostava na tomada macho e ele se estendia até a lâmpada. E o outro fio, ele não pegava do macho, mas ele não encostava um no outro. O que eles fizeram? Eles pegaram esse fio, colocaram num copo desses normal da Copasa, né, do saneamento básico. Aí a lâmpada não acende, aí põe na tomada. Quando os pesquisadores põem o sal dentro da água, a lâmpada acende. Então ela dá condutibilidade elétrica. Por exemplo, para eu poder levantar essa mão aqui, né, da coxa até a altura aqui do ombro, ela precisa de condutibilidade elétrica. Então a água, para ser boa, ela tem que ter condutibilidade elétrica. E o que conduz essa condutibilidade elétrica é o sal. Ah, mas Akira, o médico me falou que sal faz mal. Tá, vamos conversar aqui, vamos conversar. Quando
oferecia o sacrifício no Velho Testamento, porque no Velho Testamento os pecados eles eram perdoados através de sacrifícios de animais. Muito dos sacrifícios ia sal. Os sacrifícios ia sal. Quando, numa certa ocasião, uma água estava imprópria para uso, o profeta pediu para que jogasse sal na água. Aí jogou sal na água, a água ficou boa. Os soldados romanos, quando trabalhavam, eles ganhavam como dinheiro o sal. Aí vem a palavra salário. Então, sal no tempo de Jesus era dinheiro, valia dinheiro, sal valia dinheiro. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou assim, ó, vocês cristãos, vós sois o quê? A luz do mundo. Vocês brilham a escuridão das pessoas que não têm Deus, que não tem esperança, né? Tá desesperada. Vocês cristãos, vocês são o sal da terra. A vida das pessoas sem Deus é uma vida sem sal, é insossa. E vocês vão temperar a vida dessas pessoas. Então, o sal, ele é um ingrediente primordial para a nossa saúde. O sal marinho, né? Então, eles pegaram 50 pacientes hipertensos, 25 submeteram durante 3 meses a uma dieta hipossódica zero e pegaram mais 25 desses hipertensos, submeteram uma dieta de sal. E a cada semana eles iam medindo a pressão desses hipertensos. E iam anotando. Depois de 3 meses de pesquisa, eles chegaram à conclusão. Quem não tomou sal, a pressão não abaixou muito, não. Por ficar a dieta hipossódica. E aquelas pessoas que não usaram sal tiveram problema de coração mais do que aquelas que tomou sal, né? Então, as pessoas ficam com aquele medo, né? Nossa, eu não posso usar sal. Gente, o sal é necessário, né? O sal integral, o sal marinho. Então, a água com sal ela é muito bom, né? Então, ó, qual que é o problema hoje? Espera só um pouquinho, mano, Alessandra. Qual que é o problema hoje dessas águas, mesmo essas águas de poço? O problema é o seguinte, que ela está contaminada com metal pesado, que o pessoal planta, ou joga muito agrotóxico. Esses agrotóxicos têm os metais pesados, né? Arsênio, chumbo, mercúrio. Eles fazem o efeito de deixar a planta bonita, só que eles contaminam o lençol freático. O problema é esse, né? A pessoa pensa, eu estou bebendo água de poço. Essa água aí está contaminada, meu irmão. Você não está sabendo o que está acontecendo. Essa água está contaminada. Não tem jeito, não. É difícil, né? Então, ó, o que acontece? Essas águas aí, elas não são 100% seguras, não, porque o pessoal planta, ó, para vocês terem uma noção, na época do inverno não está sendo inverno, na época do verão não está sendo verão, a natureza está tudo desequilibrada, porque o homem, ele agride a natureza, né? Ela fica tudo desequilibrada. Próximo. Então aí, ó, é o que eu acabei de falar, né, ó. A água mais o cloro é um mal necessário, né? O consumo indevido dessa água pode levar ao desenvolvimento de úlceras e gastrites. Além disso, quando em contato com matéria orgânica, como folhas e insetos, pode liberar substâncias conhecidas como trialometanos, que são altamente cancerígenos. E a água de poço, por não ter o cloro, né, ela pode apresentar risco à saúde devido à presença de vírus e bactérias. Próximo. Então aí está a água aí, né? A água de má qualidade, ela prejudica a nossa saúde, né? Essas águas engarrafadas, apenas 40% da água disponível é proveniente de fontes naturais, o restante é água purificada. Além disso, é importante ressaltar que as embalagens plásticas utilizadas para armazenar essa água podem liberar bisfenol A, um composto altamente cancerígeno. 1 galão de 20 litros pode ser reutilizado até 150 vezes. Então é complicado. Viu? Próximo. Então aí são as fontes de contaminação, né? Lixo, esgoto. E outro detalhe, se você pegar a sua conta de água, lá está escrito, né? Coliformes totais permitidos, 200 e pouco, né? Então nessa água vai de tudo, vai fezes, e por legislação é permitida uma quantidade de fezes, a pessoa está bebendo água com caldo de fezes, infelizmente, né? Porque a legislação permite. Aí tem as fossas, né?
Então a fossa ela muitas vezes contamina o poço. Por quê? Porque, né, tem germes, bactérias ali, tem os inseticidas que eu acabei de mencionar, que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, pesticida e inseticida, e tem as caixas d'água sujas, né? Que às vezes a pessoa não tem aquele cuidado de estar limpando a cada 6 meses, né? Próximo. Então, ó, quais são as causas do câncer, né? Apesar dessa palestra, né, ser sobre a mente, nós estamos enfocando bastante na questão do câncer, né? Câncer tem de várias formas, mas olha só, micro-ondas. Olha só que dado interessante. O imperador do Japão, ele mandou fechar todas as fábricas no Japão de micro-ondas, porque ela emite raios radioativos, né, de urânio, essas usinas nucleares, né, porque o micro-ondas é prático, eu sei disso, é prático, só que ele causa, né, essa radiação e dá o câncer, né? O raio-x também. Tanto é que o radiologista, quando ele está na sala de raio-x, ele se protege de chumbo, né? Às vezes ele até sai, por quê? Se ele receber muita emissão de raio-x, ele pega câncer também. A doutora Marie Curie, é uma cientista francesa, ela que descobriu a radiologia. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Física por descobrir a radiologia, né? E a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, né? Porque hoje, quando você tem um problema de pneumonia, você faz um raio-x e descobre, né? Você tem uma fratura, o raio-x descobre. Só que o radiologista, ele não fica se expondo a esses raios. Por quê? Se expor muito, ele dá o câncer, né? E, inclusive, Marie Curie, ela morreu de câncer, né? Aí tem outra coisa, os metais pesados, né? Cosméticos, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, eles têm essa ação carcinogênica, né? Tem também, ó, glutamato monossódico, que é aqueles realçador de sabor que muitos reformistas comem, não tendo a noção que aquilo lá vai acabar dando mal de Alzheimer, vai acabar dando câncer, né? É salgadinho, é macarrão instantâneo, né? Aí tem muitos produtos aí que vai, essas pipocas de micro-ondas, que vai Sazon, que é o glutamato monossódico, né? Um realçador de sabor. E ele vicia, tá? Vicia. Não faz bem. Outra coisa de causa de câncer é o açúcar, né? Porque o açúcar, quando o açúcar ele tá na fruta, não tem problema, porque tem água, tem sais minerais, tem vitamina, tem oligoelementos. O processo metabólico dele é lento. Já no caso do açúcar, o processo dele é rápido. Por quê? Tira todos esses ingredientes, né? Então, a pessoa está com câncer, se ele quiser melhorar, ele tem que tomar uma decisão de cortar o açúcar. Açúcar e carne, não tem jeito não. Fica difícil. Entendeu? Então, ó, açúcar refinado, ultraprocessado. A gente tem os sorvetes, né, junto com o leite. A gente tem o refrigerante. Tem esses refrescos artificiais, tudo causa câncer, né? São altamente cancerígenos. O refrigerante mesmo, o pH dele é 2,5. Se você tomar um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água com pH 10,5 para o organismo, né, equilibrar, entendeu? Então, tomou um copo de refrigerante, ele acidifica o sangue em 100 mil vezes. Proteína animal, né? Por exemplo, esses alimentos defumados, essas salsichas né, que eles põem muita substância, inclusive a salsicha ela produz a nitrosamina, a mesma substância cancerígena, né, que o cigarro ele tem também na salsicha, porque tem a nitrosamina também. Churrasco, entendeu? Aí, o que acontece? Aquela carne ela tem a proteína, tem a amina, né? E aí, quando aquela gota de gordura ela cai lá na brasa e sai aquela fumaça, que é o nitrato, aí forma o nitrato mais a proteína, mais a samina, nitrosamina, é câncer na certo, meu irmão. Churrasco, tá dando câncer no povo aí, ó. Fica difícil, né? A gente também tem a poluição eletromagnética estática, que é o celular, o computador, o notebook, o ar-condicionado, a geladeira. Por quê?
Essa poluição eletromagnética estática, por exemplo, os médicos, os cientistas já fizeram o teste, né? Então o celular ele causa câncer, mas você vê, é um mal necessário. O que neutraliza a poluição eletromagnética estática? É a energia magnética dinâmica, que é você pisar descalço na terra, né? É você estar numa cachoeira, você está numa praia, você está numa roça, que lá tem muito íons negativo. Os íons negativos neutralizam os íons positivos. Outra coisa que causa câncer, rancor, trauma, angústia, sofrimento, né? A pessoa não perdoa de jeito nenhum, né? São a chamada doença psicossomática. Aquela culpa, aquele pecado que a pessoa cometeu, não confessa, que lá fica carcomendo, aquilo lá vai causar câncer, não tem jeito, né? Eu não mencionei aqui também, né? Mas as bebidas, né? Os cigarros, tudo também predispõe, as drogas, né? Predispõe a um enfraquecimento da nossa defesa, né? E a nossa defesa estando fraca, aí fica mais fácil desenvolver o câncer. Outra coisa, batata frita, pastel frito, que produz acroleína, produz acrilamida, são substâncias altamente cancerígenas. Então, aquela batatinha frita que eles fritam, usa aquele óleo umas trocentas vezes, e eles não trocam, ele só vai acrescentando. Lá ele satura, ele queima, entendeu? E aí ele produz substâncias altamente cancerígenas, né? Essas batata palha mesmo. Você pensa que quem vende essas batata palha, eles fritam só uma vez e depois jogam fora o óleo? Que? Pode esquecer, meu irmão. Eles aquecem o negócio e fritam umas 500 vezes com o mesmo óleo. Aquilo lá vai dar câncer. Pastel de feira. Difícil. Próximo. Então, ó, aí nós temos o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. O câncer, ele tem um pH de 4,5, é um pH ácido. Ó, o pH 1 é a solução de bateria de carro. pH de 2,5 é refrigerante. pH 7,35, 7,45 é o pH do sangue. 7 é o pH neutro, né? Aí, ó, 14, 13 é o cloro, que é a substância alcalina. Então, se a gente fazer uma mudança na nossa alimentação, nós comer mais fruta, mais verdura, que tem os terpenoides, que tem as substâncias fitoquímicas nutracêuticas, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as células, né? Ela fortalece as células e elas destrói as células cancerígenas, né? Próximo. Então aqui, ó, essa aqui é a exposição à radiação eletromagnética estática, ó. A gente vai ter aqui, ó, o computador, a gente vai ter o rádio, a gente vai ter o celular, a gente tem o micro-ondas, a gente tem o controle remoto, a gente tem a luz, né? Tem os raios-x, né? Ah, irmão, aqui eu tô fazendo um exame de mama. Meu amigo, você não tá sabendo. Quando aquela máquina ela aperta a mama, a pessoa não tinha o câncer e aparece o câncer. Entendeu? Porque aquilo lá provoca mais o câncer. Ah, eu tô fazendo prevenção de câncer de mama. Não tá sabendo o que tá acontecendo, né? E aí, dessa forma, esses exames aí, em vez de ajudar, acaba complicando um pouco, né? Porque eles têm radiação, né? Tem radiação. Próximo. Então, ó, aí está a solução, ó, né? O que ajuda a pessoa a solucionar é o perdão, a esperança, a paz, a alegria, a confiança em Deus, né? É Ele que perdoa os teus pecados e sara as tuas enfermidades, né? A gente colocar a nossa vida em dias com Deus é muito importante. Estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus, por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos aí, né, promessas maravilhosas de erguimento, de fé, né, de compaixão, de perdão na palavra de Deus, né? Então, aquela pessoa que se consagra, coloca a sua vida no altar de Deus, ela leva uma vida mais leve, né? Passa por problemas, passa por luta, mas Deus está do lado dela.
né? Jesus mesmo disse, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Então, ó, o indol 3-carbinol, ele está presente nas crucíferas. Todas as folhas que tem, as plantas que têm uma flor em forma de cruz, brócolis, couve-flor, repolho, couve, ela tem o indol 3-carbinol, que ele metila, ele silencia o gene do câncer de mama. Tem aí o resveratrol, né? Tem várias substâncias que tem o resveratrol. A gente tem no açaí, a gente tem né, no açaí, né? E outras substâncias aí, o goji berry, né? Essas frutinhas pretas, né? Cor vermelha, preta. Nós temos também no própolis verde, né? Uma substância chamada artipelin C, né? Nós temos, eu até comentei na outra palestra anterior sobre o câncer de bexiga, né? Aquele Yakult 40, que tem o Shirota caseiro, é muito bom para o tratamento de câncer de bexiga. Temos no cogumelo do sol uma substância chamada beta-D-glucano, ótimo também. Fizeram pesquisas na Fundação Ezequiel Dias, né? Exalc lá em Piracicaba, né? Sobre a questão do cogumelo do sol e também o própolis verde, né? E por incrível que pareça, os japoneses patentearam uma própolis verde que é nossa aqui brasileira, né? Brasileira. Então existe uma vassourinha do campo, né? Que eles fazem dessa vassourinha, as flores que ela dá, aí os apicultores colocam as abelhas perto dessas plantas, né? E aí elas fazem o própolis verde. Geralmente o própolis é cinza, né? Ele é marrom. Esse aí é verde, ele é altamente rico em terpenoides, o artipelin C, né? A gente tem também o tomate, né? Molho de tomate, a gente tem também a goiabada, que tem o licopeno, né? Nós temos algumas substâncias que são altamente potentes no tratamento do câncer de próstata, né? Temos também na geleia real o ácido 10-hidroxidecênico, né? A geleia real pura, né? Você usar 3 gramas sublingual, muito bom, né? A geleia real. Tem também a água alcalina, a água magnesiana, a água com pH alcalino. Temos também os óleos de copaíba, andiroba e pracaxi. As irmãs que são aí do Amazonas, irmã, esse óleo é fantástico, viu? Pingar 10 gotinhas de óleo, pega uma colher de sopa, pinga 10 gotinhas de óleo de copaíba, do puro, não é esses falsificados misturados, não. 10 gotinhas de óleo de andiroba e 10 gotinhas de óleo de pracaxi. Fantástico. Toma 3 vezes ao dia durante aí 6 meses. Os primeiros 10 dias pode tomar 3 vezes, né? Aí depois pode ir diminuindo. Mas se a pessoa está fazendo um tratamento bem severo de câncer, a pessoa pode usar até 3 vezes por dia, tá? Tem também a progesterona bioidêntica transdérmica e o estriol. E por incrível que pareça, os médicos, quando a mulher fica grávida, ela melhora o câncer, né? Porque a progesterona sobe muito para 200. Então, os médicos estão até recomendando quando a pessoa pega câncer engravidar, porque o câncer vai embora, né? Gravidez. Temos a unha de gato e o chamarelo. Aquela plantinha avelosa, ela tem um leitinho, né? Ele tem um látex fortíssimo. Pega 2 litros de água, pinga umas 6 gotinhas e vai tomando aquela água. Tem também o cloreto de magnésio, o sono REM, a vitamina D3, né? E temos também a alimentação cetogênica, né? Tem um protocolo do HCG, né? Onde a pessoa usa mais alimentos proteicos e aí corta os alimentos de carboidratos. Como o açúcar ele é acidificante, todas essas massas, né? Esses carboidratos, tira-se durante a dieta cetogênica. Então, irmãos, é mais ou menos isso, né? É de uma forma assim resumida, a questão da espiritualidade e a nossa mente, né? Então, tudo contribui para a gente ter, então, essa
essa consciência do cuidado que a gente precisa ter da saúde, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Se tiver mais outra, a gente está aí à disposição. Muito obrigado, viu, irmã Alessandra?